Graças a paz, amados. Voltando aos nossos estudos, né? Já que na nossa última semana passada, eu ainda estava em viagem, tive uma série de complicações imprevistas aí, não consegui, né, fazer a gravação aí do nosso estudo, dando sequência a esse estudo que estamos falando sobre emoções e sentimentos. E eu peço desculpa aos irmãos, mas foi bem complicado, mas deu certo, retornei, já estou aqui no Brasil e hoje, conforme o nosso acordo aí, o combinado, sem falhas da minha parte, a gente vai dar continuidade aí ao nosso estudo, amém? Queridos, hoje nós vamos estar falando sobre tristeza, né? Nós já estamos usando como base, né, as quatro emoções que norteiam a vida de todo homem, né, em reações, vamos dizer assim. E como já falamos, né, as outras emoções e sentimentos, eles na verdade estão associados a uma dessas quatro emoções básicas que podem ser potencializadas, né? Então nós já falamos sobre o medo, trabalhamos sobre esse tema aqui, falamos também sobre a ira, né, no nosso último vídeo sobre esse assunto, e hoje nós vamos falar sobre a tristeza, né, e como a Bíblia trabalha sobre esse tema. Tenho como objetivo falar desse assunto de forma muito direta, né? E nós teríamos inúmeros textos para poder trabalhar sobre isso. Aliás, é um tema que pode ser aprofundado em uma outra ocasião, mas eu vou pegar dois textos apenas, aonde nós vamos de forma muito clara e muito objetiva perceber como isso é lidado, como isso deve ser tratado através da vida de um cristão. E são textos que estão no Novo e no Velho Testamento, para exatamente mostrar que, independente do tempo da aliança com Cristo e agora a graça reinando sobre aqueles que estão inseridos, né, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, não mudou, porque esse é um princípio que Deus trabalha conosco, né, e isso não foi alterado. Mas antes, né, de iniciarmos, como é o nosso costume aqui, nós vamos orar e consagrar ao Senhor esse tempo, amém? Então feche os teus olhos aonde você estiver. Se você estiver dirigindo, não faça isso, né? Mas esteja em oração e consagre ao Senhor esse tempo de comunhão com a palavra, amém? Pai, nós te agradecemos pelo dia, pela vida, por tudo que o Senhor tem nos dado, e muitas vezes, Senhor, como os dias passam, somos, Senhor, muitas vezes ingratos em não lembrar de tudo que o Senhor tem feito e dado a cada um de nós todos os dias. Por isso nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, respirando, Senhor, e a cada dia mais enxergando e compreendendo mais sobre o teu querer e a tua vontade. Senhor, eu te peço que a tua palavra seja o guia e o norte, através do teu Espírito Santo, iluminando os nossos passos e o caminho que vamos trilhar para compreender mais sobre o teu querer, sobre o teu propósito, sobre as tuas, Senhor, as tuas vontades em diversas áreas que temos para com cada um de nós. Senhor, nós te agradecemos, nós te honramos, nós desejamos, Senhor, a cada dia que a tua vontade seja cumprida, não somente a vontade escrita em Tessalonicenses, que é a nossa santificação, mas tudo aquilo que envolve os teus propósitos para cada um de nós de forma individual, seja cumprido, seja vivido, Senhor, por cada um de nós segundo a tua vontade. Que nós não venhamos a ser um empecilho da tua vontade se cumprir em nós, mas que o teu querer seja pleno e plenamente, Senhor, revelado e percebido nas nossas ações, na maneira de pensar e como o Senhor deseja conduzir as nossas vidas. É o que eu oro e peço a Ti, pelo nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Vou pedir para você inicialmente abrir a tua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Lá em 2 Coríntios, vamos avançar até o capítulo 7. E antes de iniciar a leitura desse texto, eu quero fazer algumas reflexões com você sobre isso, ok? 2 Coríntios 7, vai abrindo aí, mas não deixe de prestar atenção no que vamos falar antes da leitura. Os conselhos de Deus para a ira, a raiva,
se você perceber aquilo que falamos, né, biblicamente nesse assunto, nos vídeos anteriores, você vai perceber que o conselho de Deus diante da ira e da raiva que se manifesta de forma espontânea, né, sem o nosso controle, é não permanecer naquele sentimento, é não permanecer, não permitir que aquele sentimento, que aquela emoção continue sendo alimentada ou seja alimentada por cada um de nós. Você observa aqui, né, quando Paulo fala, olha, irai-vos, mas não pequeis, então a ira se manifesta de forma natural, isso não é pecado. Mas se você permite que a ira venha conduzir as suas ações, então você vai pecar. E o conselho, ainda dentro do mesmo versículo de Paulo, é que o sol não venha se pôr com você com esse sentimento, com você irado. Então, não permita que, com o passar do tempo, você continue alimentando essa raiva dentro de você. Então, percebe que permanecer nesse sentimento, permitir que ele continue dentro do teu coração, nas tuas emoções, na tua mente, ocupando os teus pensamentos, é um erro. Então, você observa que o conselho bíblico é você sair. Então, aconteceu algo ali que te deixou com raiva, aconteceu algo que te deixou com muita ira, ok, né? Você controlou, refreou a língua, não cometeu um pecado, não fez nada, respirou fundo, ok, você venceu a primeira batalha. Agora o que você precisa fazer? Deletar isso, ocupar a tua cabeça, a tua mente, teu coração com outras coisas, para que você não caia em tentação, né? Por isso que o próximo versículo, depois desse que Paulo menciona, não deis lugar ao diabo, né? Então, isso mostra para nós o principal objetivo do estudo sobre as emoções e os sentimentos é que uma conclusão muito objetiva, que todos os textos que nós vamos ler de todos os temas, como o medo, como a raiva, como a tristeza e a alegria, você vai perceber que diferente de tudo aquilo que a gente aprende desde pequeno, na televisão e na igreja, tá? Sim, nós temos controle sobre as emoções. Nós não temos controle do nascimento dela. Você não consegue impedir que a raiva, que a ira apareça. Você não consegue impedir, porque a manifestação dela é natural e automática, você não controla. Mas a partir do momento que ela se manifesta, você pode ter o controle. E é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Você pode e deve ter o controle. Inclusive, os textos que nós vamos ler hoje mostram perfeitamente isso. Então, sim, nós temos que ter controle sobre os sentimentos, sobre as emoções. Quando nós ficamos tristes, não é diferente. Porque o tempo inteiro nós recebemos notícias ou vivemos uma circunstância que vai nos empurrar para a tristeza ou vai nos empurrar para a alegria. O tempo inteiro, e isso você não controla. Você está na sua casa e de repente alguém liga ou você recebe uma mensagem de uma notícia ruim. É impossível você receber essa notícia e não sentir o efeito dela através da tristeza ou da alegria. E alguma coisa vai manifestar dentro de você, uma esperança, uma confiança, uma preocupação, algo vai acontecer. Então, o tempo inteiro nós estamos recebendo notícias e vivendo situações que confrontam e podem manifestar a tristeza. Isso de forma contínua. Só que a Bíblia vai nos ensinar que você decide, você escolhe se você vai alimentar isso ou não. Você é quem tem as rédeas dessa consequência da notícia que você recebeu. É você que tem o controle. Claro que nós não somos ensinados a trabalhar isso. Claro que nós não somos ensinados a aprender a controlar isso. Por quê? Porque as igrejas não pregam mais a palavra e a palavra nos ensina, é por isso que eu estou usando os textos bíblicos como referência para nos nortear sobre isso. Tá? Em primeiro momento, entender como funciona, né? E numa segunda etapa, como aplicar isso. Então, de forma muito objetiva, nós vamos pegar textos que explicam como deve ser feito e eu vou dar exemplificações. Aqui em 2 Coríntios, uma carta única de Paulo,
No capítulo 7, ele chama a atenção para nós, queridos, é um versículo que nós poderíamos ficar muitos dias declinados sobre eles, porque ele é muito profundo. No versículo 10, Paulo fala uma coisa, várias coisas, né? Mas o primeiro momento desse versículo, 2 Coríntios 7,10, ele diz assim, porque a tristeza, presta atenção nessa expressão, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, vírgula, na qual ninguém se arrepende. Peraí. Depois ele fala, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então vamos entender, é um versículo muito profundo, com muitas informações. Ele está dizendo que, primeiro, existem dois tipos de tristeza. Observou no versículo? Dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. Está bem claro aqui. Tem dois tipos de tristeza. Não é que tem dois tipos de reação à mesma tristeza. Você recebe uma notícia e aí existem duas formas de você reagir, duas formas de você ficar triste. Não. São dois tipos de tristezas diferentes. E aqui, queridos, nós já separamos o joio do trigo. A primeira tristeza que ele menciona aqui no versículo 10 é uma tristeza segundo Deus. E o que seria uma tristeza segundo Deus? Bom, quando... Entenda isso. Quando Deus anuncia a Noé a destruição do mundo e a salvação seria ele construir uma arca e preservar a sua família e os animais, o Noé ouviu os gritos, os choros. Noé sabia que muitas pessoas iam morrer e com certeza essa notícia não foi uma notícia que Noé recebeu com alegria. Poxa vida, mas Deus está dando a chance de Noé salvar a vida dele. Mas, queridos, todo aquele que é verdadeiramente nascido e regenerado e alcançado por Cristo, o servo de Deus legítimo, como Noé era, se tem uma coisa que não aflige os homens de Deus, é a morte. Porque a morte é uma fé convicta que temos que após a morte é que as coisas vão ficar boas. Então, não opera a morte. Então, quando Deus traz essa mensagem, com certeza, nós vemos através da história, né, do dilúvio, que Noé, Deus fechou a arca por fora por qual motivo? Porque Noé não iria resistir. Noé iria tentar dar uma chance a essas pessoas. Né? Então, Noé não recebe isso com alegria. É uma notícia triste, é uma notícia terrível, mas percebe que é uma notícia triste, mas segundo o propósito de Deus. Deus está por trás daquilo. Aquilo tem uma consequência boa, mesmo que no início possa causar dano e sofrimento, o fim é bom, é necessário, precisa ser vivido. Então, entende que a tristeza segundo Deus é uma tristeza que opera arrependimento para a salvação. É uma tristeza que nos conduz à redenção. Então, o que acontece na vida de José, até a sua redenção no Egito, José vive e enfrenta muitas tristezas, muitas decepções, muitas notícias e circunstâncias tristes na vida dele. Mas percebe que todas essas notícias tristes, todas essas tristezas têm a ver com o propósito de Deus? Então, é dessa tristeza que Paulo está falando. Paulo ir para Jerusalém, ser preso e apanhar e sofrer o dano, ou quando ele foi apedrejado, ou quando ele foi espancado, ou quando ele foi quase tido como morto, quando ele tomou chibatadas. Eu tenho certeza que Paulo não antes saiu sorrindo e nem depois saiu sorrindo. Aquilo doeu em todos os sentidos, fisicamente, aquilo foi um impacto na sua alma pesado, aquilo gerou uma tristeza. É óbvio que gerou uma tristeza. E é dessa tristeza que ele está falando. Mas se é uma tristeza segundo Deus, ela é boa. Se é uma tristeza onde opera o arrependimento, a humilhação, o reconhecimento de que nós não somos nada e precisamos do Senhor, é uma tristeza que produz algo maravilhoso. Então, primeiro nós precisamos entender que existem dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus, que é a tristeza
daquilo que temos que enfrentar por sermos servos de Deus, por estarmos com o objetivo de praticar a palavra, e isso vai afastar pessoas, isso vai fazer com que às vezes até a própria igreja dê as costas para você, isso vai fazer com que você muitas vezes ande sozinho, isso vai fazer com que você enfrente grandes tempestades, só você e o Senhor, e não vai ser fácil e vão ser dias tristes, mas é uma tristeza segundo Deus, que tem como resultado algo excelente, algo maravilhoso. Então, a primeira tristeza que Paulo menciona aqui é a tristeza segundo Deus, que opera o arrependimento para a salvação. E aí eu quero só fazer uma observação no meio desse versículo, porque da qual ninguém se arrepende não está do lado da tristeza do mundo, porque tem um ponto e vírgula. Ou seja, isso está do lado da tristeza segundo Deus. Ele fala que essa tristeza segundo Deus, todo mundo que vive ela e passa por ela, nunca se arrepende. Então, se pudermos um dia chegarmos até José e perguntar: José, você lembra quando você foi jogado naquele poço e seus irmãos desejavam te matar? Foi um momento triste? Ah, com certeza foi um momento triste. E quando você, de forma injusta, foi jogado na prisão por conta da mentira da mulher de Potifar? Foi um momento e um dia triste? Foi. E quando você ajudou aqueles dois homens e o sonho foi revelado e eles se esqueceram de você por 2 anos, aquele homem esqueceu de você, foi algo que gerou uma tristeza em você? Sim, aqueles dias me deixaram muito triste. E aí vem a pergunta: mas você se arrepende disso que Deus fez na sua vida? Você se arrepende dessas circunstâncias e ocasiões que Deus permitiu você viver e que te deixou tão triste? Jamais. Queridos, eu não preciso ser José para saber que ele não faria de novo, passaria por isso de novo. Entende que a tristeza segundo Deus que opera o arrependimento para a salvação é uma tristeza que quem vive e passa por ela, quem chega até o outro lado do rio, não se arrepende de ter passado por ela. É uma tristeza que faz bem. Eu vou dar um outro exemplo. Quantas tristezas nós vivemos lá no passado, às vezes na infância, na adolescência, pela pobreza, pela escassez, pela falta de tantas coisas, e como era difícil a gente, tem às vezes uma luz cortada em casa, falta, não tem isso, não tem comida, e a gente passou por muitas tristezas. Mas hoje nós olhamos para trás, e aqueles foram dias tristes, que Deus estava nos forjando sobre o nosso coração. Mas quando você olha para trás, aquela tristeza é uma tristeza que gerou um trauma? É uma tristeza que destruiu parte da sua vida? Ou foi uma tristeza que construiu algo melhor em você e que te fez você crescer? E que você se alegra muito e até quando você lembra daquilo, você sorri hoje. Ué, mas não era uma tristeza? Como é que você ainda sorri? Como é que você fala sobre este assunto de uma forma que te produz um orgulho, que te produz uma sensação maravilhosa de que delícia, aqueles dias foram dias difíceis, mas foram tão bons? É isso que ele está falando. A tristeza, segundo Deus, quem vive e passa por ela e colhe os frutos dessa transformação, que colhe os frutos dessa conquista, que conduz à redenção, são pessoas que jamais se arrependem disso. Porque é uma tristeza que produz coisas boas, sabe? Produz realmente, são dias difíceis, de dor, de suor, de sangue, de lágrima, mas que você não se arrepende de ter passado por eles. Eu fui muitas vezes, como os irmãos já sabem, eu fui muitas vezes corrigido pelos meus pais, né? Quando eu era criança, adolescente, enfim. Apanhei muito de vara. Ixi, já perdi as contas de quantas varas eu quebrei, né, sendo corrigido pelos meus pais. Nenhuma vez em que eu fui corrigido e que eu apanhei de vara, nenhuma vez eu saí sorrindo. Nenhuma vez eu fui para o meu quarto sorrindo. Nenhuma vez que eu apanhei, não teve uma ocasião que eu fiquei feliz. Não, todas me geraram uma tristeza profunda, queridos, profunda. E hoje eu me alegro por cada uma das surras que eu tomei. Cada uma das correções, cada vara que meu pai, minha mãe quebrou em mim, nas minhas pernas, nas minhas costas, e eu merecia muito mais. Percebe que a tristeza, segundo Deus, ela opera o arrependimento para a salvação, e quem vive e passa por essa tristeza não se arrepende. Pelo contrário, reconhece
ama aquele tempo de forja, de transformação que Deus gerou em nós, ok? Então, essa é a tristeza segundo Deus. Qual é a segunda tristeza que o texto fala? A tristeza do mundo. O que é a tristeza do mundo? Bom, a tristeza do mundo é aquilo que o mundo afeta em você. Então você não consegue o emprego que tanto espera, ou ganhar o tanto de dinheiro que gostaria. Então aquilo que pertence a César, você quer que pertença a você. Tá lá a cara dele na moeda, mas você queria que fosse seu. Então você fica triste porque você não tem o dinheiro que o mundo poderia te oferecer, você fica triste porque você não tem o reconhecimento, a fama que o mundo poderia te oferecer, você fica triste porque você não tem os seguidores que você gostaria de ter, então você fica triste pelas coisas do mundo. Lembra dos exemplos que eu falei de José? As coisas estavam acontecendo aqui no mundo, mas era algo que tinha uma mensagem, tinha um propósito por trás, e Deus estava por trás disso. Mas a tristeza do mundo é quando a gente não ganha esse mundo. É quando o homem não tem o que ele gostaria de ter nesse mundo. Ah, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de conquistar isso, eu gostaria de possuir isso, eu gostaria de ter essa casa, de ter esse carro, de ter essa vida, de ter esse dinheiro, de ter essas condições. Essa tristeza do mundo não produz nada bom, não produz nada de bom. Muito pelo contrário, ele fala que essa tristeza do mundo, ela opera a morte. Quanto mais triste você fica porque você não conquistou o mundo, ou as coisas que o mundo pode te oferecer, você a cada dia está sentenciando a sua alma à morte. Você a cada dia está conduzindo a tua vida para a perdição eterna. Então, primeiro, Paulo separa as duas tristezas que existem. A tristeza segundo Deus, é aquela que Deus coloca você numa situação para te fazer crescer, te fazer, né, se tornar algo mais forte, maior nas mãos de Deus. E temos inúmeros exemplos aqui, inúmeros exemplos, muitos, né, que deu exemplo aqui de Noé, deu exemplo de José e poderíamos dar muitos outros, né? Essa tristeza segundo Deus tem um final maravilhoso e quem vive e passa por ela nunca se arrepende. Mas a tristeza do mundo. O que é a tristeza do mundo? Se você pegar pessoas na rua e perguntar por que elas estão tristes, e elas vão falar assim, tô triste porque eu não aguento mais acordar cedo, pegar ônibus e trabalhar, e nunca tenho dinheiro, estou devendo, não consigo pagar minhas contas, a luz está cortada, não consigo comprar isso e aquilo para os meus filhos. Então é uma tristeza sobre as coisas do mundo, ok? A tristeza que está relacionado à não conquista das coisas do mundo, e isso sim é o que opera a morte. Então, quando você estiver triste porque você não vive, ou não possui, ou não tem coisas que esse mundo pode oferecer, é dessa segunda tristeza que nós vamos falar. Né? Que o Paulo está mencionando aqui. Então, existem dois tipos de tristeza e você precisa saber o que está abatendo a sua vida hoje, o que está te deixando triste hoje. Para e pensa. São coisas do mundo? Por que você está triste? Porque você quer ensinar a palavra e ainda não consegue, porque ontem você tentou falar de Cristo para uma pessoa e você viu que você se atrapalhou e que não saiu bem, e a pessoa te fez uma pergunta que você não sabia como responder, e é por isso que você está triste? Ou você está triste porque você tem que trocar de carro e não aguenta mais esse carro e você não consegue ter dinheiro para trocar de carro, e uma outra pessoa que você acha que não é tão digna como você, que não serve a Deus e que não é tão santo como você, trocou de carro e isso está te deixando triste e abatido cada dia mais. Então isso é tristeza do mundo. E tristeza do mundo gera, como nós estamos vendo aqui, opera a morte. Vai gerando e produzindo a morte dentro de você. Quanto mais ligado você estiver nesse mundo, desejante desse mundo, buscando conquistar as coisas desse mundo, mais você está vivendo sobre a operação da morte. E eu tenho testemunho para dar sobre isso, queridos. Hoje, a maior parte de vocês me conhece numa condição financeira, ok? A maior parte de vocês me conhece nessa condição. E talvez você já pensou, ou o diabo já soprou isso no teu ouvido, de que assim, para você é muito fácil, Diogo, porque você não tem que se preocupar quanto custa o quilo do arroz, quanto está o preço do litro da gasolina. Realmente, queridos, isso é uma verdade.
Mas o mesmo que está a falar aqui com vocês hoje, o mesmo que está a inspirar vocês e ensinar vocês a crer no Senhor, é a mesma pessoa que quando não tinha, né, dinheiro para pagar nem sequer o seu curso, quando tinha uma luz cortada em casa, quando faltavam as coisas, era a mesma pessoa. Eu estava congregando, eu estava na igreja, eu estava discipulando, eu estava falando do amor de Cristo, e eu estou dizendo isso não por uma convicção pessoal, né? Mas um grande amigo nosso da família, né, um tempo atrás, eu fui ministrar na igreja que ele congregava, não congrega mais, e antes de me apresentar, né, lá, falou que isso aqui é o pastor Diogo e tal, e ele fez esse comentário. Eu falei, eu conheço ele há muitos anos. E uma coisa eu posso dizer que, né, eu conheci ele no tempo das vacas magras e no tempo das vacas gordas, mas uma coisa eu posso dizer, a mesma pessoa que eu conhecia há quase 20 anos atrás é a mesma pessoa de hoje. Então, quem está falando isso para vocês, queridos, não é uma pessoa que não tem tristezas ou não passa por decepções e tristezas e aí é fácil de conduzir. Não, é que quando entendemos o que isso significa, a única tristeza que nós queremos viver é a tristeza segundo Deus. Automaticamente as coisas do mundo não importam mais para você. Aqueles que estão mais perto ainda sabem disso. Nunca fui movido pelo dinheiro, nunca fui movido pelas conquistas, nunca fui movido pelas coisas do mundo e não devemos ser movidos pelas coisas do mundo. Porque a não conquista das coisas do mundo, a falta das coisas do mundo, se elas geram uma tristeza, se elas vêm abater você, soldado, é porque é uma tristeza do mundo que está operando a morte. Agora, se a tua tristeza é segundo Deus, coisas relacionadas à eternidade, é uma boa tristeza. Eu vou dar um exemplo aos irmãos aqui, eu quero usar um texto bíblico para isso. Você conhece um homem na Bíblia chamado Jó? Conhece? Então vamos lá no capítulo 1 de Jó, quero que você abra lá, Jó 1, e eu sei que você conhece esse texto, mas talvez você não conheça esse texto desta forma, né? É um livro profundo, um livro, queridos, diferente, como eu sempre tenho falado isso aos irmãos, eu tenho batido muito na tecla isso, cada livro na Bíblia tem uma característica única, né? Então não existe o melhor e o pior, mas se você quer falar sobre um assunto, olha, esse livro é excelente. Você quer falar sobre aquele assunto? Tem esse outro livro aqui, porque são livros que foram construídos com estes propósitos, né? E o livro de Jó é um livro, queridos, que nós deveríamos aplicar no dia a dia das nossas vidas, de o quão capaz nós somos de resistir às aflições do mundo, às investidas do diabo, né, as setas e os dardos que ele lança, a nossa relação com Deus. É um livro profundamente espiritual. Diferente, por exemplo, de Provérbios, a qual a maior parte deles são conselhos do dia a dia. Diferente, por exemplo, do livro de Eclesiastes, que são recomendações para o dia a dia na sua grande maioria, diferente do livro de Apocalipse, que é um livro de reflexão sobre todo o plano de Deus. Este é um livro que mostra muito como lidamos com as questões espirituais, aquilo que vai além do que os nossos olhos veem. Então, é um livro especial. Nós sabemos da história aqui, nós sabemos da conversa entre o Senhor e Satanás. E aí eu quero começar a leitura a partir do versículo 9, já quando Satanás, né, responde a Deus sobre a fidelidade de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura, teme a Jó a Deus de balde? Satanás responde para Deus: Claro, ele te serve, mas você acha que ele te serve de graça? É fácil ser fiel ao Senhor sendo rico, próspero, tendo tudo. Versículo 10. Porventura não cercaste tu de bens, e ele e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentado. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então, o diabo faz uma proposta ao Senhor. Ele tem tudo. Tudo que esse homem toca vira ouro, tudo que ele faz dá certo. Então, tira essas coisas para você ver se ele não vai blasfemar. Tira essas coisas dele, Senhor, para ver se ele não vai murmurar e blasfemar de ti. E aí Deus, né, o Senhor aqui dá uma resposta no versículo 12, e disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Primeira coisa que o Senhor falou para ele: tudo que Jó possui, tudo que ele tem, tudo,
dinheiro, posse, patrimônio, os filhos, tudo que está nas mãos dele, tudo que ele possuiu, tudo que ele conquistou nessa terra, agora está na tua mão, Satanás. É seu, não é mais meu, nem de Jó, é seu. Faz o que você quiser. Somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então assim, você só não vai tirar a vida dele, mas você pode arrancar tudo. Tudo isso aí que você acabou de questionar no versículo anterior, dizendo que são as bênçãos, e essas bênçãos que mantêm a nossa relação em dia, pode tirar tudo isso dele. Agora preste atenção, versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. 14. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus. E os tomaram, e os moços feriram a fio da espada. E eu somente escapei para trazer uma nova. Jó recebe uma notícia. Que notícia é essa que Jó recebe? Que os seus bois foram roubados. Que as jumentas que estavam pastando junto com os bois também foram roubadas. Foram saqueados, e os funcionários dele que cuidavam do gado dele também foi morto. Só um sobreviveu para trazer a notícia. Pergunta: é uma notícia que te deixa feliz ou te deixa triste? Triste. Segue o texto, versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo, presta atenção nesse texto, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Olha que interessante. Quem desceu o fogo do céu e matou as ovelhas e os funcionários que cuidavam das ovelhas? Deus. Mas lembra no versículo 12 que o Senhor deu a Satanás a autorização para fazer o que quiser. Percebe que o fogo que cai do céu, as pessoas entendem que foi Deus que fez isso. Não se esqueça que Satanás não sabe da conversa do Senhor com ele. Desculpa, Jó não sabe da conversa de Satanás com o Senhor. Então, Jó vê o fogo do céu descendo e consumindo as ovelhas e os pastores que estão ali cuidando. Todo mundo conclui de que foi Deus que fez isso. E não foi. Então, para aqueles que gostam do caos, né, do Apocalipse, né, que o anticristo vai ter poder para fazer coisas sobrenaturais, olha Satanás descendo fogo do céu. Não, a Bíblia não está dizendo que o fogo foi Deus que enviou. O funcionário de Jó acredita que foi Deus, porque veio do céu, fogo do céu, quem tem o controle é o Senhor. Olha como não só a notícia é ruim, como também a fé de Jó é confrontada. Peraí, eu sirvo a um Deus que decidiu matar as minhas ovelhas e os meus funcionários? Porque fogo do céu foi Deus que mandou. Olha, além de uma notícia horrível e terrível que gera tristeza, é uma notícia que vem de uma forma que confronta a relação de Jó com Deus. É como se, para aquele funcionário, Deus tivesse abandonado Jó, ou traído Jó e falado assim: não tem mais nada com você, ainda vou te punir por alguma coisa. Mas as pessoas suspeitam que Jó está fazendo uma coisa de errado. Eu não ligo para as pessoas. Mas Jó sabe que não fez nada. E desceu o fogo do céu. Entende como a notícia triste vai destruir Jó, vai acabar com ele. Versículo 17. Estando ainda este falando, veio a terceira notícia ruim, né? E outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Roubaram todos os seus camelos. Terceira notícia ruim. Quarta, 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de teu irmão primogênito, eis que um grande vento, fogo do céu, vento, foi Deus que mandou o fogo do céu, foi o vento, aquele que tem o poder. Lembra de Jesus no mar da Galileia? Até o vento e o mar conhecem quem é ele. Veio um grande vento, sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer as novas. Então, você que acha que o diabo é um fracassado, amarrado, não tem condições de fazer nada, quando Deus
disse assim, pode fazer, te dou permissão. Vem fogo do céu e vem aqui um vento veemente que destrói uma casa sobre os filhos de Jó e os filhos de Jó morrem. 4 notícias terríveis, terríveis. É impossível você não se entristecer recebendo 4 notícias como essa. É impossível. Lembre-se das emoções, que você não controla o surgimento delas. Você não controla a manifestação da raiva, você não controla o nascimento da ira, da tristeza, você não controla. Mas a partir do momento que ela nasce, é você que decide o que você vai fazer com ela daqui para frente. É isso que a Bíblia ensina. Então, Jó não controla a notícia ruim. Jó não controla a vida dos seus filhos, a perda do seu gado, dos camelos, das ovelhas. Jó não controla a morte dos seus funcionários. Jó não tem controle sobre as notícias ruins. Elas surgem, elas aparecem nos dias e momentos mais inesperados. Ok? Ok. Tá claro isso? Tá claro isso. Ok. Só que daqui para frente, agora depende do que vamos fazer com essa tristeza. Depende agora de nós o que nós vamos fazer com essas notícias ruins. Agora, depois que tudo isso de ruim aconteceu, a bola foi jogada para nós e está conosco agora. Agora é que nós vamos dar as cartas. Agora é que nós vamos decidir. Percebe que tudo que Jó perdeu são coisas do mundo? São coisas do mundo. Filhos também. Não é do mundo no sentido pecaminoso, mas são conquistas que nós podemos ter no mundo. Você não precisa servir a Deus para ter filhos. Você não precisa servir a Deus para ter gado, para ter posse, para ser rico, para ter dinheiro. Você não precisa servir a Deus. São coisas que o mundo pode te dar. São coisas que o mundo pode te oferecer. Ok? Então, tristeza do mundo. Qualquer pessoa ficaria triste aqui. Por quê? Porque são tristezas que o mundo... Você pode perder um filho, você pode perder um emprego, você pode perder dinheiro, você pode perder sua casa. Isso são notícias tristes. Mas se essas notícias desestruturarem você, destruírem você, é porque é aquela segunda tristeza que Paulo falou, tristeza do mundo. Essa tristeza vai operar, vai produzir, vai gerar a sua morte. Essas são as tristezas do mundo. Mas essas coisas são tristes? Claro que são. O que define se elas são tristezas do mundo? Se elas te desestabilizarem. Se elas acabarem com você. Se elas fizerem você murmurar, reclamar e dar as costas para Deus. Mas o que é a tristeza segundo Deus? A tristeza segundo Deus é assim, olha, por mais terrível que sejam as coisas que eu estou vivendo e passando, eu sei que Deus está por trás disso. Lembra do versículo que nós lemos lá em 2 Coríntios 7,10? A tristeza segundo Deus opera o quê? Arrependimento para a salvação. Arrependimento para a salvação. Olha o próximo versículo, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Queridos, olha que interessante. Jó cometeu algum pecado? Não. Mas percebe que quando ele recebe a notícia ruim, a atitude dele é como se ele tivesse cometido um pecado. É como se ele estivesse se arrependendo de um erro que ele cometeu. Jó deveria ser consolado. E Jó, na verdade, está como se estivesse se culpando, como se ele estivesse falando assim, Deus me perdoa por todo o mal que eu fiz. Porque a atitude de Jó é de quem está se arrependendo. Raspar a cabeça, se lançar em terra, enfiar a cara no pó, sabe, rasgar as suas roupas. Essas são atitudes de quem está arrependido. Vai ler o texto que nós lemos recentemente de Davi, quando Natan acorda Davi, olha o que você fez. Qual a primeira coisa que Davi faz quando os olhos dele se abrem para o pecado que ele cometeu? Rasgar as suas vestes, se cobrir de saco, cinza, se humilhar no pó. Olha que interessante. Você vai entender, olha como está muito claro aqui, você vai entender o que Paulo está querendo dizer lá em 2 Coríntios 7,10. O arrependimento, a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. É uma notícia triste?
São 4 notícias terríveis, 4 notícias muito tristes. Como que ele reage a essas notícias? Se humilhando, se rebaixando, se colocando como um pecador miserável que não merece nada de Deus, sendo que ele não cometeu erro algum. Percebe que a tristeza segundo Deus, você quer ler lá de novo? Vamos ler lá de novo. 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Entende que as tristezas que nós vivemos, se nós pegamos essas tristezas e confiamos no Senhor, sabendo que o Senhor está por trás de tudo que vivemos, isso gera em nós algo maravilhoso, que é vai produzir, vai fazer-nos chegar cada vez mais perto da salvação. Como que reagimos à tristeza? Nos humilhando. Jó recebe tudo isso, então ele se humilha diante de Deus. Ele rasga as suas roupas, ele raspa a sua cabeça, ele enfia a cara no pó, ele se humilha diante de Deus. E olha o que ele fala a Deus no versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá, nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Entende que no momento de tristeza da sua vida, como você deve reagir? Se humilhando, honrando e adorando a Deus. Aceita, Senhor, se é isso que o Senhor quer que eu viva, eu vou viver. Eu não vou abrir os meus lábios para murmurar, eu não vou abrir os meus lábios para reclamar, eu não vou abrir os meus lábios para questionar ou duvidar do que o Senhor faz. Está doendo, está difícil, está insustentável aos olhos de todos aqueles que estão à minha volta, mas eu confio no Senhor. Mas o Senhor é a minha força. Mas o Senhor vai me dar a força necessária para enfrentar isso e viver isso. Eu nasci sem nada e eu não vou levar nada dessa terra. Então, se o Senhor quis me dar, glória a Deus. Se o Senhor quis tirar, tá tudo bem. Eu não vou murmurar. Eu vou te servir até o último dia da minha vida. Tristeza, segundo Deus. O que opera? Arrependimento para a salvação. Te torna cada vez mais puro. Te torna cada vez mais excelente aos olhos de Deus. Te torna cada vez melhor para Deus. Essa tristeza, ela é boa. Ninguém se arrepende. A tristeza que opera Deus, ninguém se arrepende. Pergunta para Jó, quando você chegar lá. Jó, você se arrepende de tudo aquilo que Satanás fez com a permissão do Senhor na sua vida? Não, você não precisa nem perguntar para ele. É só você ler o capítulo 42 desse mesmo livro. Ó, passaria por tudo de novo pelo dobro ainda. Pode vir o dobro de perda. É que ele perdeu tudo, né? Não tinha como perder mais o dobro, né? Mas assim, entende, queridos? Tristeza segundo Deus. Quando uma tristeza vier sobre a sua vida, se você aos pés do Senhor está convicto e fala, Senhor, isso não vai me abalar. Isso não vai mudar minha fé no Senhor. Isso não vai mudar a minha convicção. Eu não vou murmurar. Eu não vou abandonar a minha fé. Não vai naufragar a confiança que eu tenho no Senhor. Essa é a tristeza segundo Deus. Ela vai produzir algo maravilhoso, ela vai te fazer crescer, ela vai te tornar cada vez mais agradável ao Senhor. E o último versículo, ele fala assim, tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse versículo aqui ele é emblemático. Por quê? Queridos, o que mais nós temos, tá? E eu vou falar aqui de causas que eu conheço, tá? Vocês não têm ideia de quantos irmãos verbalizam, falam, e quantos irmãos não falam, mas demonstram que as faltas, a ausência, aquilo que ele não tem, é por culpa de Deus. Ah, Deus, parece que Deus não gosta de mim, parece que Deus não quer, não permite, Deus abençoou ele, Deus deu para ele, mas não deu para mim. Percebe que já perdeu tudo. E ele em nenhum momento atribuiu a Deus alguma falta. Em nenhum momento ele chegou assim e falou, Deus, se eu não tenho é porque o Senhor não quer me dar. É porque o Senhor não gosta de mim. É porque o Senhor não se alegra comigo. É porque eu não sou bom o suficiente para o Senhor. Jó nunca atribuiu falta alguma. Se eu tenho pouco,
é porque eu mereço ter pouco. Deus sabe por quê. Se eu tenho muito, Deus sabe por quê. Porque eu mereço ter muito. Por algum motivo, ele acha que eu posso ter muito. E se ele tirou muito, ele sabe por que ele fez isso. Eu não vou culpar a Deus por não ter aquilo que eu gostaria de ter. Eu não vou murmurar, porque, não, eu nunca culpei a Deus pelas faltas, por aquilo que eu não tenho e não conquistei. Nunca culpei a Deus. Mas você sabia que murmurar é culpar a Deus? A sua murmuração, a sua reclamação, ou para aqueles mais sagazes ainda, não, eu não murmuro, eu só estou comentando. Né? Esse seu comentário de insatisfação, você está dizendo para Deus, Deus, o Senhor cuida da minha vida de uma forma horrível. O Senhor não sabe cuidar da minha vida. O Senhor só faz besteira. O Senhor faz tudo errado na minha vida. A murmuração é isso que significa, queridos. Então, é atribuir a Deus falta alguma. Entende? Eu disse que eu queria ser muito objetivo nesse tema, a gente poderia ainda falar de muitas coisas relacionadas à tristeza, mas a tristeza, segundo Deus, ela é maravilhosa. Olha como Jó reage. E desculpa, queridos, não fica ofendido que eu vou te falar. Por pior que sejam as notícias ruins que você já recebeu na sua vida, ou vai receber, nenhuma delas, ou a soma de todas elas, não dá uma dessas 4 notícias ruins que Jó recebeu só no primeiro capítulo. Tem mais notícia ruim vindo no segundo. Nenhuma. Você nunca perdeu todos os seus filhos num dia só. Você nunca perdeu todo o teu sustento num dia só. Você nunca perdeu tudo de um dia só, num dia só. Você nunca perdeu num dia só teu casamento, tua saúde, seus filhos. Nunca, isso nunca aconteceu. E Jó passou por tudo isso, por essas tristezas, e reagiu porque era uma tristeza segundo Deus. Ele decidiu. É isso que precisa ficar claro, queridos. Você decide como vai reagir. Não é Deus. Não é Deus. Lembra que Deus nem está nesse negócio? No sentido de que assim, ó, não sou eu que estou mandando fogo do céu não, viu? Não sou eu que mandei vento não. Deus não está participando da destruição aqui da vida de Jó. Deus permitiu, e é Satanás. Percebe que Deus não está interferindo. Deus não está interferindo. Jó está sozinho nesse barco. Em que sentido eu estou dizendo? Sozinho, preciso... Como que eu vou reagir a isso? Não vou reclamar. Não vou murmurar. Não, se Deus decidiu tirar, está tudo bem. E percebe que ele não sabe o que está acontecendo, porque a oração dele é assim, o Senhor deu, mas permitiu que o diabo venha tirar, está tudo bem. Não. Ele não sabe o que está acontecendo lá, no trono, na presença, nessa conversa do Senhor com Satanás. Ele não sabe. Então, como reagir à tristeza? Isso é uma coisa que nós decidimos. Espero que esse vídeo, né, essa palavra, esses textos sejam esclarecedor para você, que possam realmente abrir o teu entendimento e entender como você precisa reagir diante da tristeza. Ela virá. A qualquer dia, a qualquer momento, ela virá. Mas é você que decide como você vai conduzir. Se é uma tristeza segundo Deus, ela vai operar arrependimento para a salvação, você nunca vai se arrepender dessas tristezas. Mas se é uma tristeza do mundo, das coisas do mundo, e como você ama esse mundo e é apegado a esse mundo, essa é uma tristeza que opera a sua morte. Então, que não seja assim com as nossas vidas, amém? Que o Senhor te abençoe e tenha ainda uma semana abençoada na presença do Senhor. E domingo, às 18 horas, nós estaremos realizando aí nosso culto de Santa Ceia, estaremos juntos pela graça do Senhor, amém? Deus abençoe e um abraço a todos.